uma introdução muito rápida num tema que eu acho que a maioria aqui, muito jovem, vocês estão tendo uma sorte histórica, que é ver uma revolução industrial que eu acho que é de uma magnitude do advento da energia elétrica e uso comercial no século XIX, transformadora. E nós estamos num ponto de não retorno. E aí, para ser muito breve, o que eu tenho visto, até com triplo chapéu, né? Porque eu sou o presidente da comissão da OAB, mas também sou professor de Direito Internacional da USP e sou sócio de um escritório, Libroc Camargo Advogados. O que eu tenho visto que eles vão complementar? O uso da IA generativa, embora não tenha 2 anos ainda, é muito novo, né? Vai ter 2 anos agora em novembro, o uso comercial. A gente já consegue ver muitos assistentes virtuais sendo implementados em escritórios, departamentos jurídicos. A automação, se o ano passado foi o ano em que nós conhecemos a potencialidade da inteligência artificial, esse é o ano que nós estamos brincando de fazer com que ela trabalhe sozinha, através de ferramentas de automação. Visual Lock, vocês já devem conhecer como funciona, que também está revolucionando a comunicação jurídica. A gente pode ver o CNJ, inclusive, fazendo com que os juízes utilizem cada vez mais a linguagem que seja acessível aos jurisdicionados, e nós fazendo experiências com diagrama, organograma, mapa mental, imagens, história em quadrinho, em petições, vídeos, programação low-code ou no-code, que basicamente significa a gente poder criar aplicativos sem saber programar. Então, teve até um concurso no escritório no ano passado para conversão de planilhas de Excel em aplicativos. Isso é muito legal, porque o advogado não precisar programar eu acho assim, ótimo. E engenharia de prompts, que é um tema que eu tenho falado bastante, é o tema do meu livro. Assistentes começou com os GPTs, a gente tem hoje uma infinidade que são disponibilizadas pela própria OpenAI, e a gente tem agora há 2 semanas o Google disponibilizando os assistentes virtuais. Vocês conhecem o notebooklm.google.br. A mesma coisa que os GPTs da OpenAI, eu faço upload de documentos, de livros, e eu ensino ele para ele trabalhar para mim. A diferença que eu acho legal do notebook é que vocês podem, por exemplo, pegar um documento de vocês, fazer upload, ter a opção de clicar e vira um podcast conversado por um casal durante 15 minutos, falando como é legal o texto de vocês. Assim, eu não vi nenhuma serventia, mas achei legal. Não é bacana? Esse aqui, gente, eu acho que é o game changing. Na verdade, seriam as inteligência artificial de código aberto, né? Diferente, por exemplo, do ChatGPT e diferente do Google Gemini, que são de códigos fechados. Essas ferramentas, como, por exemplo, o Hugging Face, faz com que a gente possa instalar as bibliotecas no nosso servidor, na nossa rede, e a gente não tem perigo das nossas informações serem compartilhadas com terceiros. Então, tem essa aqui que o pessoal do escritório usa. Eu gosto de uma outra que chama Mistral, que é uma francesa, também de código aberto, né? Também open source. Aqui foi meu primeiro assistente virtual que eu fiz, que eu acho que todo advogado tem que ter. Eu treinei o assistente virtual para imitar o meu estilo de escrita, para emular o meu estilo. Então aqui ele vai aprendendo com base em uploads que eu fiz de petição, que eu fiz de livro, de artigos. Ele aprendeu estrutura de frase, uso de linguagem, preferência gramatical, padrões de organização, lógicas de texto. E aí ele vai me dando, né, exemplos, e eu ia dando nota se eu gostava ou não gostava. E agora ele está craque e ele escreve como eu, só que melhor que eu. Então, pra vocês terem uma ideia, assim, o WhatsApp, por exemplo, que eu tenho que mandar uma mensagem que eu não tenho criatividade, e-mail, qualquer coisa do gênero, eu uso o meu GPT treinado para ser eu. Eu acho que toda advogada tem que ter ao menos esse aqui, vocês concordam? Mas é normal a gente criar quantos a gente for preciso. Eu devo ter uns 20 hoje assistentes. Código aberto, código fechado. Esse aqui é de código aberto que outros advogados disponibilizaram para quem quiser usar. Esse aqui é treinado em melhorar textos jurídicos. Esse aqui é treinado para improbidade administrativa. Segundo o sujeito que criou, ele colocou jurisprudência, doutrina e legislação atualizadas. Esse aqui é criado em modelos de contratos, modelos societários, aquela base que todo advogado contratualista vai juntando ao longo da vida, e criou um GPT. Esse aqui, gente, olha que legal, para quem é do tributário. A gente pega qualquer vídeo do YouTube, coloca o link, chama Vox Script, tá lá o nominho, Vox Script. Ele 10 linhas, ele resume qualquer vídeo do YouTube. Então, o pessoal do tributário que está se matando de assistir aulas, né, por conta da reforma tributária, vocês sabem que tem aula boa, aula ruim, né, aula que presta, aula que não presta. Você vê primeiro o resumo, se servir, você assiste. E olha que coisa legal que eu aprendi. Vocês estão vendo que eu copiei o meu resumo aqui de uma palestra minha.
E aí eu usei esse Whimsical Diagrams, que é um outro GPT, ele converte o resumo, o texto, o que quer que seja, em diagrama, fluxograma, organograma, e olha que lindo isso aqui, mapa mental, gente, não é legal? Eu que falei a palestra não sei fazer esse mapa mental. E isso fica bonito para colocar num memorial, para colocar numa petição, num recurso. É um outro nível, vocês concordam? Não é bacana? A automação que eu falei para vocês é o nível mais avançado do uso da inteligência artificial em 2024. Nós estamos vendo aqui, olha só que bonitinho, uma plataforma chamada Make AI. O pessoal do escritório usa uma outra que chama Zapier, mas igual a essa tem dezenas. Então vocês estão vendo essa bolinha azul aqui? O que eu faço? Eu arrasto os programas que eu quero automatizar. Então aqui, por exemplo, eu vou mostrar como é que eu corrigi 400 provas em 12 minutos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei as provas na digitalizadora, ela foi convertendo cada prova num PDF. E eu coloquei lá que era para gravar na minha pasta do Google Drive. Eu arrastei, ó, precisei de um dedo só, eu arrastei a pasta do Google Drive aqui na plataforma. Vocês estão vendo o númerozinho 1 ali? É que ele já digitalizou a primeira prova, já apareceu aqui, vocês estão vendo a prova ali? E eu peguei essa orelhinha amarela aqui do Google Drive e eu linkei com o OneNote, Microsoft OneNote, que é um programa que todo mundo tem no Office, que ele serve para a gente escrever a caneta com o tablet e ele converte em Word, entenderam? Então, por isso que eu liguei com o Google Drive. Eu fiz um prompt aqui para ele pegar a prova com letra feia de aluno, apareceu já escrito em Word, vocês estão vendo? Não é só eu que tenho letra feia, vocês sabem, né? Bastante gente tem. Aí, ó, tem aqui a orelhinha do OneNote e eu liguei com o ChatGPT e eu fiz um prompt bem legal dizendo como eu queria que ele corrigisse cada uma das questões. Coloquei assim o upload dos textos, mandei ele tirar assim notas se tivesse erro de ortografia, de gramática. Se ele pegasse que a pessoa usou a inteligência artificial era para tirar nota, porque eu posso usar professor, o aluno não, né? E ensinei como é que corrigia. E eu peguei a orelhinha aqui do ChatGPT, vocês estão vendo? Ó, ele já vai corrigir. Corrigiu a primeira, estão vendo? E aí eu peguei a outra orelhinha e coloquei no Excel e botei um prompt que era para ele colocar na primeira coluna o número do aluno, segunda coluna o nome, terceiro a nota e quarto o porquê que ele tirou aquela nota numa frase concisa. E aí, olha só, a tabelinha de correção das provas, vocês podem ver que tem bastante vermelhinho ali, né? Aqui é sem misericórdia. E aí eu peguei a orelhinha aqui do Excel e eu botei no e-mail para que assim que ficasse pronto o Excel, ele mandasse para a coordenação. Eu iria levar mais ou menos 10 dias para corrigir 400 provas. 12 minutos. Você imagina quanta coisa no escritório dá para fazer hoje em dia usando automação. Eu acho que é o futuro da advocacia. Esse aqui é uma programação no-code que a gente fez no escritório, que é basicamente o seguinte, tá aqui o filminho, a advogada nossa pegou e transformou um Excel de provisão trabalhista, que o cliente ficava mandando uma conta do orçamento, quanto podia gastar nos acordos, as chances de êxito. E, gente, não ficou chique isso aqui? Um aplicativo que o cliente acessa do celular dele, a gente não precisou mais ficar, vai Excel, volta Excel, aquelas coisas que vocês sabem como é que é, todo mundo vê em tempo real. Bacana, não é bacana? Esse é programação no-code ou low-code, ou seja, programação quase sem usar a linguagem de programação. E falar de Visual Law, a gente tem um monte, então só um exemplozinho para vocês aqui, todos os contratos hoje em dia, eles estão sendo digitais, vocês concordam? Aquelas plataformas de assinatura, e eu posso, dependendo da minha estratégia jurídica, colocar um vídeo. Então aqui eu peguei um caso nosso de um hospital que o pessoal tinha problema de pegar a assinatura do acompanhante, o termo de acompanhante. Os acompanhantes não queriam assinar de medo de ter que pagar a conta da internação. E não tem nada a ver, o acompanhante tem que assinar para ser responsável. O que eu sugeri? Pegar um tablet, vez aquele contrato na prancheta, e vamos botar um vídeo, um avatar. E eu uso essa IA aqui, ó, Edra, para mim é a melhor inteligência artificial hoje para fazer avatar. Aqui é só uma brincadeira, né? Eu fiz isso aqui, eu fiz essa imagem no Midjourney. Ela não é bonitinha, gente? É para assustar a parte, para não esquecer do recado. E aqui ela está explicando, né? Está sem voz para vocês, não tá? Ela está explicando que a gente pode usar um avatar ou usar a imagem da gente, ou eventualmente de um professor, para passar um recado e na plataforma de assinatura fica registrado o log. E aí depois, se a parte vai dizer que não estava sabendo, né, da cláusula, a cláusula compromissória de arbitragem, por exemplo, ela pode depois mostrar, né, no processo como prova, ok? A programação low-code que eu já mostrei para vocês, está repetindo. E aqui, engenharia de prompts, que a única coisa que eu vou falar é que eu tenho um livro escrito. Quem quiser saber mais, é só... Agora que vocês é para tirar foto, vocês não estão tirando foto, né? Mas do QR Code,
para vocês poderem comprar meu livro mais vendido na RT em 2024. Ok? Tudo bem? Eu posso esperar mais tempo vocês tirarem foto, não tem problema. Eles não estão com pressa ali, tô brincando, gente. Resumindo, o que vocês vão ver com os dois agora, justamente é isso, é o novo Direito 4.0. Obrigado, gente. 9 minutos. Muito obrigada, doutor Solano, foi excelente. E eu vou te passar a palavra para você conduzir os debates e conversar com a gente sobre o tema específico da nossa palestra, que é pesquisa jurídica e inteligência artificial. Então, como que a gente usa a inteligência artificial generativa para fazer pesquisa jurídica? Exatamente. Bom, acho que eu coloquei todo mundo na mesma página agora, certo? Vocês sabem do que nós estamos falando, ok? E aí, vou perguntar para a Marina. Marina, por que a IA generativa tem tanto potencial para o direito? Eu vou passar também, vocês por favor me complementem, tá? Fazer um bate-bola aqui. Mas então, a inteligência artificial generativa, ela funciona com processamento de texto, né? Especificamente quando a gente está falando de grandes modelos de linguagem. Quando vocês virem aquele termo LLM, né? Large Language Models, a gente está falando de um motor de processamento de texto de que prevê as próximas palavras, falando bem a grosso modo. E por que então que isso é tão revolucionário para o direito, né? Porque a maior parte do conteúdo que a gente trabalha, todo mundo aqui trabalha, está escrito, é texto. Então, se a gente tem uma capacidade muito maior de processar dados e de escrever, gerar conteúdo novo a partir de texto, o direito é um oceano azul, onde a inteligência artificial vai nadar de braçada. A lei está escrita, a jurisprudência está escrita, a gente se comunica dentro do processo a partir de petições que estão escritas. Então, agora a gente tem a possibilidade de fazer tudo o que o doutor Solano já mostrou aqui, de certa forma, né? A gente consegue pegar um texto, converter ele, a partir desse texto, a gente consegue estruturar um resumo, a gente consegue fazer uma avaliação, a gente consegue implementar melhorias dentro desse texto, a gente consegue jogar dentro de um Excel que está reproduzindo esse texto e depois a gente consegue analisar. Então, para mim, assim, a grande mudança que teve com a inteligência artificial generativa veio nesse sentido, mas queria ouvir de vocês também, principalmente do Eli, que é da área de tecnologia, o que ele pensa sobre isso, e do professor doutor Solano, que já está usando, está com a mão na massa, então ele já sabe até trazer um pouco mais contextualizada essa resposta. Isso, Eli, eu queria aproveitar até para esse gancho, porque a grande deficiência que eu acho na área jurídica é justamente a gente ter as alucinações. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Alô, som. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou? Você pode falar um pouquinho, Eli, sobre justamente essa parte do funcionamento da IA generativa e por que que a gente tem tanta alucinação quando a gente busca informações jurídicas, jurisprudência, doutrina? Boa tarde, obrigado, doutor Solano, obrigado, Marina, boa tarde a todos e todas aqui. Meu nome é Eli, eu sou coordenador dos cursos de tecnologia da Tribe. A Tribe é uma escola de inteligência artificial, programação e produto. Não sei se alguém já fez o nosso curso em parceria, já agradecendo aqui o doutor Solano pelo na OAB, a Marina Jus Brasil, o ITS, o curso de Introdução à Inteligência Artificial Generativa para Profissionais do Direito. Alguém já fez o curso? Ou está fazendo, matriculou? Quem não fez ainda, tem até dia 31, é gratuito para todo mundo. Então, fica o convite aí. Antes de responder o que é inteligência artificial generativa, foi legal que o Dr. Solano apresentou aqui e a gente fica, uau, quanta coisa, né? Eu queria só dar um passo atrás e trazer aqui um pouquinho sobre o que é inteligência artificial. Está muito falado agora, todos os dias, né? Faz parte do nosso dia a dia. Mas inteligência artificial é discutida há muitos anos, desde a década de 40, década de 50. Em 1950, Alan Turing, ele é um pai da ciência da computação, eu sou cientista da computação, e vou tentar simplificar aqui para não trazer conta, cálculos, para que a gente possa discutir aqui. O Alan Turing já questionava, os computadores podem pensar? Em 1950, tem até um clássico, o teste de Turing, que ele colocava um homem e uma máquina e um interrogador para fazer perguntas e tinha que passar para ele saber se era máquina ou era o ser humano. Então, 1950, olha só, 1950. Em 1956, nós definimos o que é inteligência artificial. Houve um congresso. E aí, eu vou responder primeiro o que é inteligência artificial e vou pedir ajuda para um amigo que eu tenho aqui. Ó. Conhecem o Google Gemini? O Gemini tem um aplicativo, é gratuito, tá? Esse aplicativo aqui, que você pode instalar e conversar com ele. Ele ativa o áudio aqui, ó. E eu posso conversar em tempo real com ele. E eu vou perguntar para ele o que é. Obviamente, fiz um prompt para que ele me respondesse bem objetivo pelo nosso tempo, né? O que é IA? Deixa eu ver se ele consegue falar para vocês aqui, ó.
Inteligência artificial, ou IA, é basicamente um jeito de fazer máquinas pensarem e aprenderem como seres humanos. Com a IA, conseguimos criar programas de computador que aprendem com os dados que recebem, identificam padrões e até tomam decisões. É como ensinar um computador a ser inteligente. Obrigado. Bom, é o que a gente está discutindo aqui, né? Mas eu quero dizer que se isso foi em 1956, as pesquisas, os estudos da área de computação foram evoluindo. Então, aprendizados de máquina, machine learning, aprendizagem profunda, deep learning, aí visão computacional, isso ao longo dos anos evoluindo. E a gente já se deparava com recursos de inteligência artificial para predição de dados, para diagnóstico de doença, para... Em casa, tem um aspirador de pó, o iRobot, da Roomba, ele usa recursos de IA. Se eu for no spam de e-mail, usa recursos de IA. Então já fazia parte do nosso cotidiano, Alexa, né? Então foi evoluindo ao longo do tempo, né? Até que em 2017, um artigo publicado por pesquisadores do Google, o título dele o mais importante é a atenção, né? Eram 8 pesquisadores do Google que criaram um modelo de redes neurais, não vou entrar em detalhes aqui, mas trazendo esse recurso de transformers. E daí foi proveniente, em 2022, novembro de 22, a OpenAI contratou esses engenheiros antes, né? E aí lançaram o ChatGPT. E aí houve esse boom, né? De IA generativa. O que eu quero dizer com isso é que não é algo recente. O estudo da inteligência artificial vem de ao longo dos anos, né? Agora houve esse hype de IA e a gente tem que conhecer e tirar proveito disso. Para entender como a IA, a gente usa, né? Fica, uau, impressionado, né? Então, quem fez o curso de IA, a gente explicou os detalhes como é isso, mas eu vou simplificar ao máximo aqui, não academicamente, mas usando algumas analogias, abstrações, como a IA generativa funciona. E aí casa com a resposta do doutor de alucinação ou delírio, né? Tem alguns termos que é muito comum, principalmente quando a gente trabalha com pesquisa jurídica e área jurídica. Como que a IA generativa funciona? É um algoritmo, tá? Que ele tem uma entrada, há várias contas ali e ele dá uma resposta, tá? É um algoritmo probabilístico, probabilidade. Então, para poder ajudar nessa compreensão, eu trouxe uma frase aqui, ó, e eu queria que vocês me ajudassem a responder essa frase, ó. Deixa eu abrir minha colinha de frases aqui, ó. Eu vou falar uma frase, eu quero que vocês pensem, tá? Pensem na palavra que completaria essa frase, tá bom? É assim que o GPT pensa, os modelos de linguagem pensam. Se eu falasse para vocês assim, ó, o gato subiu na. Pensa na próxima palavra. O gato subiu na. O que vocês iriam complementar, ou responder, ou seguir? Dá licença. Na cama. Na pia. Janela. Na mesa. Escada. Parede. Na árvore. Na mesa. Alguns repetiram, outros não, né? Mas tem uma sequência, não é? E é isso que acontece com os modelos. Eles foram treinados com uma base de dados gigantesca, com trilhões de dados, né? Disponíveis na internet. A gente não sabe quais foram as bases, os modelos fechados. Nós não sabemos, né? O Google tem o Gemini, a OpenAI tem o ChatGPT, enfim, tem várias empresas. A gente não sabe. Mas eles aprenderam e foram um modelo treinado para isso. Ele sabe a sequência, né? Então, o gato pode subir na árvore, na janela, na mesa, enfim. Faz sentido essa sequência, né? E ele faz isso, ele consegue interpretar essas palavras, dado o contexto, por isso é importante o prompt, como eu vou pensar para poder orientar ele, para ele complementar. E aí, quando a gente fala delira, na verdade ele não delirou porque ele nunca teve consciência, né? Ele não é um ser consciente. Ele simplesmente escolheu uma probabilidade de seguir aquele texto que a gente solicitou para ele, e aí é uma resposta. Então, de maneira bem simplificada, ele tenta fazer isso, essas analogias, né? Ele vai trabalhando com esse modelo, e aí sim, né, tem muitos cálculos matemáticos que envolvem esses conceitos de redes neurais que a gente consegue entender. Mas é isso, ele vai completando e te dando palavras que fazem relacionadas a esse contexto. De maneira bem breve é isso. E essa alucinação não é porque ele errou ou acertou, porque o modelo foi treinado de geral, de todas as áreas, né? E aí ele tentou pegar uma probabilidade de acertar a sequência do seu texto, que seria a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta. E é isso, né? Porque toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa jurídica, às vezes num site genérico, aparece o acórdão da vida da gente, né? Nossa, esse caso é muito igual ao meu caso. Aí você vai ver, não existe o caso. Ou buscar uma doutrina, um artigo, é exatamente o que eu procurava. Aí nunca foi escrito aquele artigo.
E aí, Marina, é uma dúvida, né? Como é que a gente faz, por exemplo, para ter um pouquinho mais de acuracidade na pesquisa jurídica usando inteligência artificial? Boa. Então, como o Eli explicou, ele está calculando ali probabilidade. E como eu tinha falado antes, a gente tem bilhões de documentos jurídicos sobre assuntos variados, escritos por pessoas variadas. Não teve nenhuma editoria, nenhuma curadoria ali para fazer o treinamento dessas ferramentas que a gente fala que são as genéricas, né? ChatGPT, Gemini, o Copilot da Microsoft. Todos esses grandes modelos, eles foram treinados a partir de todo o conteúdo da internet. Então, a primeira coisa, eles não foram treinados só sobre o material de direito, eles foram treinados sobre muitos outros conteúdos, medicina, engenharia, programação, e dentro do conteúdo jurídico, essa vastidão, essa enormidade de conteúdo que está disponível na internet. Muito conteúdo que é bom, muito conteúdo que é ruim, e muito conteúdo muito específico. Então, por que, né, que quando a gente está pedindo uma resposta específica para o GPT, ou quando a gente está escrevendo uma petição dentro do GPT, por que ele alucina? Vamos pensar aqui a quantidade de números de decretos que existem no Brasil. Então, imagina a probabilidade, como fica a probabilidade para acertar exatamente o decreto que você está precisando. Quantos decretos sobre o mesmo tema existem no Brasil? Qual a legislação? Às vezes, né, nós estamos falando só do decreto, mas o decreto vai estar vinculado a uma lei ordinária. A lei ordinária está vinculada a uma lei complementar. 27 estados mais o Distrito Federal, legislação estadual gigantesca, isso para não falar de legislação municipal. Então, assim, ele não é que ele, como falou, né, não é que ele alucina, ele não tem consciência, ele não está deliberadamente errando. Ele está calculando a probabilidade e ele faz isso diante das informações que ele tem. A mesma coisa sobre a jurisprudência. Ele vai escrever de um jeito que é plausível, vai fazer sentido, porque ele sabe o contexto, ele entende a resposta que ele está formulando, entende assim, né? Mas enfim, ele vai escrever a resposta de uma forma que faça sentido, porque o texto tem que fazer sentido, né? E aí ele vai escolher e vai colocar o número de uma jurisprudência ali e vai conectar com o argumento que não necessariamente está relacionado, porque ele simplesmente está prevendo a próxima palavra ou a próxima numeração. Então, assim, vai alucinar mesmo, né? Ou delirar, ou, enfim, a forma como a gente quiser falar, errar. Muito provável que aconteça nessas ferramentas genéricas, porque elas não foram treinadas especificamente para tarefas do direito. O contexto que elas estão utilizando não é um contexto de base de dados previamente preparada para atividades relacionadas com o direito. Então, ela está usando informações de toda a internet. E também porque a gente tem uma multiplicidade de informações que aí aumenta, né, dificulta a probabilidade de dar certo. Por isso, gente, usando ferramenta genérica, GPT, Copilot, Gemini, seja de fonte fechada, código aberto, código fechado, sempre tem que revisar. Vai acertar eventualmente? Vai acertar. Tem um monte de vezes, eu sou da área, antes de ser da área de direito e tecnologia, eu era do direito tributário. E quando começou a explodir a inteligência artificial generativa, eu fazia muitas perguntas, eu sempre faço pergunta de tributário, eu sempre faço exemplo de tributário, que é a minha área de trabalho. E assim, acertava muita coisa. E acerta por quê? Porque é uma área que tem muita reportagem, muita notícia, muita revisão editorial, muito conteúdo gratuito disponível. Então, às vezes, eu fazia perguntas sobre tese do século, isso há 2 anos. Tese do século é o tema 69 do STF, que fala da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Quem é tributarista está cansado de saber disso. E, às vezes, eu perguntava, no começo, digo que é a tese do século, e não acertava, de jeito nenhum. Demorou 6 meses para começar a acertar. Mas depois começou a acertar. Por quê? Porque tem muito conteúdo disponível sobre isso. Isso quer dizer que eu posso confiar cegamente, que é porque é tributário, não precisa preocupar? Pelo contrário, tá, gente? Vai acertar um monte de vezes, mas vai errar também. E aí, na hora que você for pego de surpresa, é que você não vai olhar e vai estar errado. Então, assim, sempre revisar. Numeral é clássico, todo mundo sabe que numeração, GPT, não é muito boa. Então, tem que citar número, referência RE, agravo. Confere. Referência bibliográfica de doutrina, a lógica é a mesma. O autor ele tem vários artigos sobre o mesmo tema. Geralmente, ele é especializado em um tema. Então, ele tem vários artigos, ele fala a mesma coisa em diferentes meios publicitários. Vai ter periódicos, vários falando sobre o mesmo assunto. A chance dele acertar na citação da BNT
toda a referência bibliográfica a partir de uma consulta na sua base, no seu pré-treinamento anterior, muito difícil. Então, pode usar as ferramentas genéricas para fazer pesquisa jurídica. A gente deu um workshop ontem explicando as melhores formas de fazer, né? Conhecimento muito do que o doutor Solano mostrou aqui. Não vamos fazer pesquisa, não vamos usar ele como se fosse um Google, não vamos usar ele como uma ferramenta de pesquisa. Vamos usar ele para ajudar a gente na argumentação, resumir documentos, auxiliar na leitura, mas citou um documento, citou uma jurisprudência, citou uma lei, revisa, a gente não confia, porque a chance de errar é gigantesca e está cheio de notícia de jornal de advogado que não revisou e na hora que foi julgado, o juiz pegou que a jurisprudência não existia. Então, responsabilidade é nossa, é a gente que vai revisar. Só complementar a Marina, doutor, dá licença. Alguém já fez alguma pergunta para o GPT e em outra oportunidade a mesma pergunta ele respondeu diferente? Já fizeram isso? Tecnicamente tem um parâmetro que chama temperatura. É o quão criativo ele é. E para não parecer um robô, a gente parece que estamos falando com um ser humano, né? Existe uma variável ali de aleatoriedade que ele vai alterando isso para que essa probabilidade nem sempre chegue a maior grau de probabilidade. Tem essa diferença, e aí é a criatividade. Por isso ele é IA generativa, né? Ele gera a partir de dados que foram criados. Então, essa variável, que esse parâmetro de temperatura, em algumas situações, e a gente vê aqui com o sistema treinado geral, genericamente, né? Não é especialista do direito, ele causa essas alucinações ou variações. Isso é um ponto técnico importante que impacta na importância de revisar, validar, e a pessoa, né, advogado, profissional de direito, é fundamental e sempre será. Exatamente, até porque nós temos já notícias na imprensa, evidentemente, de advogados em outros estados, como nos Estados Unidos, citando jurisprudência que não existe, e agora, essa semana, tivemos um caso de um juiz aqui no Brasil citando uma jurisprudência que não existe. Então, você vê que a situação ela tende a aumentar. E aqui, Marina, a importância, assim, que eu acho, né, para a nossa audiência, como é que a gente pode, o que muda na prática entre essas ferramentas que são genéricas, como vocês estão falando, que é o caso do Google Gemini, que é o caso do ChatGPT, e essas ferramentas específicas, como é o caso do Jus Brasil? Então, gente, como uma pessoa legal expert no Jus Brasil, eu tenho um time que a gente participa desde a concepção dos produtos até a gente colocar ele em produção. Então, a gente tem pessoas advogadas que estão ajudando ali a construir, estão indicando, ajudando a preparar a base de dados que vai ser utilizada, ajudando a treinar a IA para realizar tarefas específicas, fazendo a revisão contínua e permanente desses resultados para a gente conseguir fazer o lançamento dessas ferramentas, como aconteceu ontem a gente fez o lançamento da SERP enriquecida, que é quando você faz a busca lá no Jus Brasil agora pela sua jurisprudência, já vai vir embaixo da ementa, quando aparecer a lista de ementa, a descrição dos fatos que estão sendo discutidos dentro daquela decisão. Por quê? Porque a gente conversa muito com o usuário, além de ser advogado, né? Então já sei que é muito importante para eu triar, escolher, saber se aquela jurisprudência serve para mim, saber se os fatos são parecidos com os fatos que aconteceram no meu caso. Mas essa funcionalidade, ela foi implementada e está disponível para todo mundo que tem OAB no estado de São Paulo, em mais de 900 salas da OAB, gratuitamente. Mas, enfim, para fazer o desenvolvimento dessa ferramenta, que parece uma coisa simples, tem todo um processo de, como eu falei, né? Primeiro a gente prepara a base de dados. Então, a gente vai reduzir todo esse universo de texto, de conteúdo que estava disponível na internet para conteúdo jurídico. Conteúdo jurídico previamente selecionado por pessoas advogadas. Então, a gente sabe que tem decisões judiciais que são maravilhosas e tem outras decisões judiciais que simplesmente citam a jurisprudência ali, dão a decisão. Ela não é muito útil para a gente no sentido de fazer um treinamento. Por quê? Porque o modelo não consegue entender muito bem qual foi o racional usado ali pelo juiz para dar aquela decisão. Então, a gente seleciona a base de dados, a gente recorta, às vezes, né, o material para usar exatamente o que precisa. Depois, a gente treina o modelo para atividade específica. E aí, gente, vamos lembrar como funciona com a pessoa advogada. Quando vocês começaram a carreira de vocês, escrever um mandado de segurança não devia ser a coisa mais fácil do mundo, né? Então, eu tenho que identificar, fazer a contagem do prazo, verificar se as provas já estão pré-constituídas, fazer todo um tipo de pedido e uma forma de petição que é muito específica.
Se você treina e se você faz o mesmo mandado de segurança várias vezes, depois de algum tempo, você está ali só atualizando sua jurisprudência. Você já conhece sua tese, você já sabe o que você tem que fazer, você sabe se você é bem-sucedido, se você não é bem-sucedido. E a mesma coisa acontece com o treinamento de modelo. Então, o que a gente faz? A gente treina a IA para fazer uma tarefa específica. Então, a gente ensina para ela o que é uma petição, como essa petição tem que estar escrita, quais são as formalidades que ela tem que observar e, eventualmente, até o estilo da pessoa, como o doutor Solano mostrou. Então, além de vocês conseguirem criar os seus próprios assistentes, que melhora, né, a resposta para a tarefa específica, nós que estamos fazendo e comercializando ferramentas, né, no mercado jurídico, a gente tem que fazer a mesma coisa. E, por fim, como a gente fala, né, não é da boca para fora, a gente precisa revisar. Porque a gente sabe que é uma questão probabilística. Não quer dizer, a gente aumenta as nossas chances passando por todo esse pipeline, mas pode ser que dê errado, pode ser que passou uma alucinação, pode ser que o modelo se confunda, que é normal. A pessoa humana também se confunde. Quantas vezes a gente lê uma decisão judicial e a gente não está entendendo direito ali o que está acontecendo? Isso pode acontecer com o modelo também. Então, a gente participa de tudo isso. Essas ferramentas treinadas especificamente, elas se diferenciam, portanto, das genéricas. Por quê? Porque a gente fez uma redução do universo de conteúdo que estava disponível, não só do conteúdo, mas da parte, né, daquilo que importa. A gente tira o que não interfere no treinamento, ou o conteúdo que não é relevante, e coloca só o que interessa. Então, essa é a principal diferença. Por isso que é melhor, quando vocês forem contratar ferramentas específicas para advocacia, procurarem saber se teve preparação da base de dados e se teve treinamento específico para a tarefa que vocês estão se propondo a fazer. Que dentro do Jus Brasil, como eu participo, sou gerente do time que está fazendo tudo isso, eu posso falar para vocês que a gente está fazendo todos esses processos. Ele, aqui acho importante te falar para a audiência é o seguinte, né? Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, é muito comum, principalmente o pessoal que é dono de escritório, o pessoal que é de cartório, perguntar quando é que vai chegar a fórmula mágica, aquela inteligência artificial que eu preciso saber só aquela, que ela vai fazer tudo para mim. Né? E aí, a questão é que eu sempre pergunto é, mas o letramento você já fez? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, até antes de sair comprando um monte de coisa, de saber como é que usa, a questão, a importância do letramento. Sem dúvida. Quanto mais a gente conhece como as ferramentas ou os modelos de linguagem funcionam, mais a gente vai tirar proveito deles. É fato, né? O Dr. Solano mostrou aqui o tanto de possibilidades que isso nos traz para o nosso dia a dia, seja no escritório, nas nossas atividades pessoais, na rotina. Então, conhecer esses modelos ou essas ferramentas de IA são essenciais. De novo, reforço o convite, né? Quem não fez o curso em parceria com a OAB, Jus Brasil, Tribe, ITS, tem até o dia 31 um curso gratuito que traz essa base, esse embasamento de como a gente conhece esse modelo e tira proveito dele. Então, essa base que a gente tem que ter é o que a Marina disse. Agora sim, né? Eu tenho a consciência da importância de esse modelo ter passado por um treinamento, por uma validação, por uma certificação. Eu sou mais assertivo na escolha e no uso da ferramenta, né? É igual dirigir um carro. Você precisa saber de mecânica a fundo para poder dirigir um carro? Não. Mas se você sabe como funciona o motor, é importante para economizar combustível, para economizar a manutenção do seu carro. É a mesma coisa assim. Eu conhecer as origens, a base, como eu falei, desde a década de 40, mais de 70 anos aí a gente vem estudando e trabalhando com IA. Então, é importante sim, e a gente tem uma oportunidade aqui, quem quiser depois saber mais, pode me procurar, eu, a Jota, que está ali, para aproveitar e conhecer mais essa base, esse letramento com a IA generativa, principalmente para os profissionais do direito. Exatamente. Então, isso aqui é um recado, eu fiz uma pergunta até retórica para o Eli, porque, gente, antes de sair usando, tem que aprender como é que funciona. E é por isso que tem esse curso disponibilizado na OAB, que ficou ótimo, só não ficou melhor porque não me chamaram. Senão ia estar muito... Brincadeira ali, brincadeira. Mas assim, a rigor agora, Marina, eu queria perguntar para você o seguinte. Você falou sobre o Google serve para uma coisa e as IA servem para outra. Então, assim, é importante a gente saber que não dá para eu ficar trocando funções, não é verdade? Então, por exemplo, será que se eu assinar o ChatGPT, eu não preciso mais assinar o Jus Brasil? Não. É como você falou, né? Acho que cada plataforma ela tem uma função ali, ela está sendo treinada, ela está sendo preparada para uma questão, uma usabilidade diferente, né? Lá no Jus Brasil, nosso foco, né, para pessoas advogadas é muito na pesquisa jurídica. Então, lá no site, né, o maior caso de uso da pessoa advogada é procurar decisão judicial, é usar doutrina, que a gente também tem uma base de doutrina.
consultar a legislação, e isso não vai mudar, isso vai continuar assim, a plataforma vai continuar funcionando dessa forma, porque esse é um ativo que a gente tem que entregar para o advogado. Agora, o ChatGPT, depois ele também vai me complementar, porque faz parte do workshop que a gente deu ontem e do curso que a gente construiu, ele pode ajudar em múltiplas tarefas, né? Então, assim, não pode fazer busca no ChatGPT? Não, eu não recomendo. Mas a gente continua podendo resumir o documento. Então, ontem no workshop, né, a gente fez uma busca no site do próprio STF, achamos um precedente obrigatório, que era muito importante para a nossa argumentação, porque ele é vinculante, de acordo com o artigo 927 do CPC, e quando a gente foi analisar, ele tinha 157 páginas. Então, assim, a gente nem sabia se ele servia para o nosso caso, e eu ia ter que ler 157 páginas. O que a gente fez? Anexou a decisão no ChatGPT, informou para o ChatGPT que ele era um advogado, que estava trabalhando num caso de atraso de voo internacional, onde houve extravio de bagagem, e que a gente queria saber se o que aquela decisão falava, para ele estruturar os principais argumentos, os fatos, e informar se houve voto divergente. E aí ele respondeu, bonitinho, informou o voto divergente. Pegamos um outro precedente obrigatório que estava na página do STF, que era relacionado com o tema 210, que é esse do extravio de bagagem em voo internacional, que é o tema 1042, fizemos o mesmo processo. Então, ficamos no mesmo chat, porque o GPT já sabia que ele era uma pessoa advogada, ele já sabia o que ele estava fazendo, e pedimos para comparar um documento com o outro, que era outra decisão de 137 páginas do STF. Então, falamos, compara um documento com o outro e me diz quais são as diferenças dos dois, considerando o meu caso. E aí o chat GPT trouxe de volta. Ponto importante, gente, todos esses prompts que a gente fez, pedimos para citar os trechos da decisão que fundamentavam a resposta do GPT. Por quê? Porque aí a gente fazia um Ctrl+F, pegava o trecho, jogava no documento, achava o trecho no documento, lia ali só os parágrafos que estavam ao redor, entendia que estava certo e passávamos para frente. Então, assim, não vamos usar como um buscador, mas todas as outras facilidades que o doutor Solano mostrou, que a gente mostrou no curso de IA aplicado ao direito, elas continuam sendo super utilizáveis. Resumir documento, pedir para associar um documento com o outro, resumo estruturado, destacar quais foram os votos divergentes, quais são os principais argumentos de cada parte, tudo isso dá para continuar usando o GPT para fazer. Teve um workshop anterior. Alô, oi. Workshop anterior, que nós mostramos também passo a passo de como construir uma petição inicial, usando o ChatGPT, como que eu redigia um e-mail usando o ChatGPT, ajustando o tom desse e-mail, enfim. A ferramenta continua útil para várias ações do nosso dia a dia, mas eu que vou definindo quais são as etapas, qual é a sequência, o entendimento, a verificação, mas ele otimiza muito o nosso dia a dia. Então, ontem foi incrível. Então, quem quiser depois, a gente compartilha o link para vocês nas redes sociais Jus Brasil, da Tribe, para poder acompanhar como que a gente fez todo esse processo usando o ChatGPT e depois indo na plataforma Jus Brasil e tirando mais recursos a partir desse apoio, dessa orientação inicial. Muito bom, nós estamos caminhando para o final, mas eu acho que a gente consegue ter algumas lições, né, muito evidentes aqui. Eu acho que a primeira delas é que é um ponto de não retorno. Eu acho que a questão da inteligência artificial no direito é um ponto de não retorno. O segundo é justamente que existem inteligências artificiais para funções específicas e serviços que complementam, ou talvez funcionem melhor, a depender como a Marina explicou. O terceiro ponto é que o letramento é muito importante, porque a gente acha que se você não consegue aproveitar todas as funcionalidades, e isso não é impossível, não precisa ser um cientista de dados para começar a aprender. E aí eu acho que seria bacana vocês complementarem, acho que para poder finalizar para a audiência, o que vocês pensam como especialistas muito no assunto. Será que eu dei um spoiler porque já falei minha opinião no começo, eu abri falando isso, mas vocês têm muito mais autoridade para poder falar do que eu. Vocês acham que a inteligência artificial vai revolucionar a prática do direito 2024? O que o pessoal que está começando já tem certa experiência, o que eles podem esperar justamente dessa nova tecnologia? Bom, eu não tenho dúvidas, nenhuma dúvida. Eu estou trabalhando ali todo dia, acho que revolucionou para a gente. Para quem trabalha no setor, a gente já usa inteligência artificial generativa para muita coisa que não é direto, né, para o nosso usuário, que não está aparecendo ali na tela, mas que faz parte do nosso back-end. Então, assim, para a gente já foi um salto muito grande. Mas, além disso, acho que basta
caminhar aqui pela Fenaló para entender que a maior parte dos produtos que estão sendo ofertados, o mercado, ele está trazendo isso muito forte. Acho que a IA generativa, eu lembro, né, quando teve o boom e que muita gente falava, não é isso tudo, vai ser sempre assim, começa um bafafá, depois passa. Agora, né, será depois de um ano, o que não revolucionou? Revolucionou. A gente está num processo de maturação que, para mim, ele é ascendente, assim, ele tá só começando mesmo. A gente teve esse período de adaptar, de entender como usar, de entender como usar especificamente para o mercado jurídico, mas agora eu acho que não tem mais saída mesmo. E quem já está usando, como você mostrou, a quantidade de coisas, né, que a gente não pensava, de tempo que a gente está poupando, de trabalhos, tarefas que a gente nem imaginava como automatizar, elas mudaram e isso já é perceptível, acho que para todo mundo que está usando IA minimamente. Então, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que é daqui para saltos ainda maiores. Exatamente. A IA generativa ela já transforma o nosso dia a dia, né? Nós, enquanto escola, os profissionais do direito, então ela já mudou a nossa vida. Então, muito importante não só conhecer, como experimentar, utilizar. Mas eu não comecei ainda, perdi o timing. Não, pelo contrário, né? Agora é hora de se envolver mais a fundo, se aprofundar e tirar proveito disso para o nosso dia a dia profissional, enfim. Muito bom. Assim, só para poder fazer uma complementação, vou falar como pesquisador, agora na parte acadêmica. Muitas profissões vão ser assim, mais impactadas e até extintas, talvez, por conta da IA. Eu estou falando, por exemplo, de profissões, talvez, como operador de telemarketing, ou segundo o pessoal, médico-radiologista. Estão falando de duas pontas. O direito tem uma situação diferente e privilegiada por conta da empatia humana. É uma profissão que depende não só da análise fria da lei, mas de uma série de circunstâncias que fazem com que a gente, digamos assim, sejam protegidos. Mas isso não significa, esse eu acho que é o recado que eu deixo para finalizar, para vocês poderem complementar, é que a IA não vai acabar com a profissão de advogado ou de advogada, mas aquele que utilizar vai tirar o serviço daquele que não utilizar. Esse é o ponto. Como na época, nos anos 80, vocês não eram nascidos, eu já tinha 12 anos, diploma da Escola Remington de Datilografia de Boituva. Era um diferencial, né? Que eu tirava o emprego de quem não tinha datilografia. Hoje é com a inteligência artificial. Esse é meu recado. Eu não tenho nem o que complementar, porque concordo plenamente, né? Acho que o advogado tem função social, o trabalho depende muito da pessoa humana, a argumentação é uma coisa muito particular, né? Concatenar, fazer essas interpretações, trazer fontes múltiplas. O GPT pode ajudar, a inteligência artificial generativa pode ajudar, mas com certeza quem vai se diferenciar é quem fizer diferente. E quem fizer diferente é a pessoa que estiver vendo de forma diferente. Então, tem nenhuma dúvida, não vai haver substituição, mas a nossa capacidade de argumentação vai explodir, já está explodindo. Concordo plenamente, doutor Solano, Marina. Assim como a datilografia foi importante, um outro momento que marcou muito, a gente fala muito isso na Tribe, foi o pacote Office. Né? Era essencial que você conhecesse as ferramentas do Office, Word, Excel, PowerPoint, e a mesma coisa. Hoje é essencial que você conheça ferramentas de inteligência artificial. São ferramentas, né? O fator humano continua sendo determinante aqui. Muito bom. E uma prova, gente, que a advocacia não vai acabar é porque se eu perder todos os recursos, se eu não ter mais prazo de rescisória, não poder entrar com mandado de segurança, eu ainda tenho o direito de pedir misericórdia, tenho o direito de pedir clemência, não é assim? Bom, gente, eu conversei aqui com dois super especialistas, o Eli e a Marina. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.